boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 24 de julho, semana quase terminando, mas cheia de informação quentinha saindo do forno agora para você no Rede TV News. Ministro Alexandre de Moraes decide não prender Jair Bolsonaro após receber resposta de advogados do ex-presidente. Ele pode conceder entrevistas, mas não está autorizado a ter o conteúdo replicado por terceiros. E você vai ver também. Em evento em Minas Gerais, presidente Lula chama Bolsonaro de fujão e afirma que ex-presidente enviou o filho, Eduardo Bolsonaro, para pedir intervenção de Trump no Brasil. É uma vergonha. Isso é uma falta de caráter. É falta de coragem. Aumenta o número de feminicídios e estupros no país, segundo o Anuário da Segurança Pública. Os dados mostram que quase 1.500 mulheres foram assassinadas no ano passado e que a cada 6 minutos um estupro é registrado no país. Corpo de Preta Gil já chegou ao Brasil. Velório da artista e empresária será nesta sexta-feira no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O INSS começou a devolver o dinheiro de aposentados e pensionistas vítimas de fraude. Quase 1 milhão de pessoas já aderiram ao acordo de ressarcimento. O primeiro lote de pagamento contempla 400 mil pessoas. Ao concordar com o acordo de ressarcimento, a vítima renuncia ao direito de processar o INSS pela fraude. Ainda assim, é possível acionar judicialmente as associações que fizeram os descontos indevidamente. O acordo pode ser fechado pelo site ou no aplicativo do INSS e também presencialmente nas agências dos Correios. E esse tratamento cuidadoso, carinhoso, está fazendo com que 2,5 milhões de pessoas procurem presencialmente os Correios. E é um número muito maior do que a gente esperava. Eu esperava pelo menos, no máximo, um quarto disso. A partir de hoje, os pagamentos vão ser feitos em dias úteis, com liberação de valores para 100 mil beneficiários por dia. Quem aderiu ao acordo primeiro terá prioridade. Eu estou só aguardando. Hoje eu já dei a minha conferida, evidentemente, na minha conta corrente e não apareceu ainda. Mas hoje é o primeiro dia do período de devolução, né? Nos primeiros 6 meses de 2025, o consumo nos lares brasileiros em supermercados cresceu 2,63% comparado com o mesmo período do ano passado. A alta foi puxada pela redução de preços em produtos da cesta básica. Mesmo com a inflação ainda pesando no bolso, os brasileiros estão colocando mais produtos no carrinho. Pelo menos, eu acho que para um mês, uns R$2.000 a gente gasta só em comida. A gente prefere mudar de marca, vai para a marca que tenha mais preço, né? Café, não deixa de comprar. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados, o consumo nos lares cresceu 2,83% em junho, na comparação com o mesmo mês do ano passado. No acumulado do primeiro semestre, a alta foi de 2,63%. O estudo da Abras mostrou ainda que, após 9 meses de altas consecutivas, o valor da cesta básica caiu 0,43% em junho. Destaque para a queda no preço do arroz, farinha de trigo e também de proteínas como carne bovina e ovos. Eu senti o arroz, a farinha de trigo também eu senti. A mistura ainda está mais ou menos. A expectativa é de que os preços sigam em queda no segundo semestre. Que já teve uma baixa significativa aí, que foi o caso do arroz, do feijão, do óleo de soja, mas outros itens, e a própria carne, também a carne bovina também já sinalizou uma baixa. Então, não só o café, como os outros itens podem trazer aí para os próximos meses uma baixa de preço. Rede TV News de volta. O Banco Central informou que quase 47 milhões de chaves Pix do sistema de busca de ativos do Poder Judiciário foram vazadas. Mais informações com o nosso repórter em Brasília, Rafael Felite. Muitas informações sensíveis e a gente sempre preocupado que os nossos dados tenham parado por aí na mão de criminosos, né, Rafael? Conta essa história pra gente.
Oi, Amanda. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Essas 47 milhões de chaves Pix pertencem a 11 milhões de pessoas que tiveram seus dados vazados. Dados como o nome completo, número de CPF, data de nascimento e também número de conta e agência bancária. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, isso aconteceu devido a um incidente de segurança. Apesar disso, tanto o CNJ quanto o Banco Central informaram que não houve vazamento de dados sensíveis, como senhas, extratos, saldos e demais informações protegidas pelo sigilo bancário. Em nota, o Banco Central informou que esses vazamentos não permitem, por exemplo, acesso às contas das pessoas e nem a movimentações financeiras. Já o CNJ disse que o problema foi imediatamente identificado e corrigido logo pela manhã, mas ele alertou aos usuários desse sistema para tomarem cuidado, para redobrarem os cuidados, para evitar cair em algum tipo de golpe. A Polícia Federal e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados foram notificadas para investigar esse vazamento, Amanda. Obrigada, Rafael. E outra perguntinha para você também sobre o vice-presidente Geraldo Alckmin, né? Ele fez uma pequena entrevista coletiva agora no iniciozinho da noite para nos informar sobre a continuação, né? Como estão as coisas, as negociações com os Estados Unidos acerca do tarifaço. O que ele trouxe de novidade? Isso, Amanda. Eu estou aqui em frente ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, onde o vice-presidente também é ministro aqui dessa pasta. Ele conduziu mais uma rodada de reuniões, dessa vez com a Federação de Indústrias de Minas Gerais e também com a Taurus, empresa do ramo de armas. Alckmin disse que no último sábado teve uma conversa longa com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, e que nessa conversa ele informou a ele que o Brasil tem interesse em negociar o fim das tarifas. Alckmin disse ainda que o presidente Lula vem orientando esse comitê de negociações contra o tarifaço a não terem vícios de ideologia política para negociar o fim dessas tarifas, até porque essas tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros prejudicam não só a economia brasileira, mas também a economia dos Estados Unidos. Amanda, volto com você. Obrigada, querido. Ainda não houve avanços concretos. Estamos aí há 8 dias do início prometido para o tarifaço, sexta-feira que vem. Em visita a Minas Gerais, o presidente Lula ironizou Donald Trump e criticou a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Lula visitou a cidade de Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha, onde anunciou políticas públicas nacionais nas áreas de educação escolar indígena e do campo. Ao dizer que o deputado Eduardo Bolsonaro estaria buscando apoio de aliados de Donald Trump para influenciar a política brasileira, Lula chamou o ex-presidente Jair Bolsonaro de fujão. O filho do Bolsonaro, do fujão, porque nem sei como é que aquele cara chegou a ser tenente do Exército. Porque, sabe, se borrou todo. Perdeu as eleições, ficou dentro de casa chorando. Aí não podemos deixar esse Lula tomar posse, não podemos deixar. Preparou um golpe. Nós ficamos sabendo. A polícia investigou. Eles mesmos se delataram. O presidente acusou Eduardo Bolsonaro de atuar como emissário informal da extrema-direita brasileira nos Estados Unidos. Agora mandou o filho dele sair de deputado federal e para Washington pedir para que o presidente Trump intervenha no Brasil. É uma vergonha. Isso é uma falta de caráter. É falta de coragem. O presidente criticou também o que chamou de postura hostil de Donald Trump. Com as negociações sobre a taxação dos produtos brasileiros travadas, Lula foi irônico ao admitir a possibilidade de aplicação da lei da reciprocidade. Vou contar uma coisa para vocês. Eu não sou mineiro, mas eu sou bom de truco. E se ele estiver trucando, ele vai tomar um 6. O ministro Alexandre de Moraes decidiu não prender Jair Bolsonaro ao afirmar que ele cometeu uma irregularidade isolada. Na decisão, o ministro argumenta que houve descumprimento de restrições, porque as redes sociais do filho do ex-presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, foram usadas de forma ilícita a favor do pai, mas que aceitou a alegação da defesa de Jair Bolsonaro,
de que não houve intenção de fazê-lo e de que o ex-presidente vem observando rigorosamente outras regras, como recolhimento entre 7 horas da noite e 7 horas da manhã. No entanto, Moraes advertiu que, em caso de novo descumprimento, as medidas cautelares serão convertidas imediatamente em prisão preventiva. O ministro esclareceu ainda que o ex-presidente pode dar entrevistas ou fazer discursos em público e que o que está proibido é o uso dessas falas como material pré-fabricado para posterior postagem nas redes sociais, próprias ou de terceiros. Durante a manhã, Bolsonaro foi a uma igreja evangélica em Taguatinga, região administrativa do Distrito Federal. Ele chorou durante uma pregação. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro fez uma fala sobre censura prévia e direito de liberdade de expressão violado. Ela também deu uma bronca em parte dos jornalistas. Por favor, nós estamos num tempo santo. Agora há pouco, ao sair da sede do PL em Brasília para ir para casa, Bolsonaro preferiu não dar entrevista. Ele disse que ainda está analisando as determinações do STF para depois falar com a imprensa. O governo de Donald Trump voltou a criticar e a ameaçar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Através da conta oficial do Escritório de Diplomacia Pública do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o país, ou melhor, esse subsecretário, afirmou que o ministro é o coração da perseguição e censura contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e que, dessa forma, cerceou a liberdade de expressão dentro do próprio Estados Unidos. A postagem foi replicada em cima de um texto do secretário de Estado, Marco Rubio, em que afirma que as ações de Moraes são uma caça às bruxas política. O Brasil registrou em 2024 uma queda de 5,4% no número de mortes violentas. Apesar disso, o número de feminicídios e tentativas de feminicídio aumentaram. Parte das mulheres foi vítima mesmo com medidas protetivas a seu favor. Em 2024, 1.492 mulheres foram assassinadas em decorrência de violência doméstica e familiar, discriminação ou apenas por serem mulheres. Um aumento de 0,7% na comparação com o ano anterior. Esse foi o maior número registrado desde 2015, segundo o Anuário da Segurança, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Vítimas que, na maioria dos casos, têm o mesmo perfil e crimes que têm os mesmos autores. Do total de feminicídios registrados no ano passado, 64% das vítimas eram mulheres negras. 70% tinham entre 18 e 44 anos. A maioria foi assassinada dentro de casa por um homem, geralmente o companheiro ou ex-companheiro. Começa com violências não letais, né? Então com ameaça, perseguição. Muitas vezes isso evolui para uma lesão corporal, para uma agressão mais grave e, eventualmente, para o assassinato. As tentativas de feminicídio cresceram 19%. Foram 3.870 vítimas em 2024. Pela primeira vez, o anuário analisou os dados de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Das 555 mil medidas concedidas no ano passado, 10,8% não foram cumpridas pelos agressores. Além disso, a Polícia Militar atendeu mais de 1 milhão de chamados do 190 por violência doméstica, o equivalente a 2 chamados por minuto. Os dados mostram que mais de 120 mulheres mortas em 2023 e 2024 estavam sob medida protetiva e só no ano passado, cerca de 100 mil ordens foram descumpridas. O que chama atenção também é que a medida protetiva, a concessão da medida por si só, ela não resolve um problema. Ela é fundamental, em muitos casos ela salva vidas, mas ela precisa estar atrelada com uma fiscalização. De acordo com o Mapa da Segurança Pública de 2025, divulgado pelo governo federal, 4 mulheres são assassinadas por dia no Brasil. Amanda Caroline de Almeida, de 31 anos, foi uma delas. Morta no dia 19 de maio pelo ex-marido e jogada no Rio Tietê, em São Paulo, com a ajuda do irmão dele. O ciúme, não queria aceitar o fim do relacionamento, perdeu a cabeça, olha o que aconteceu. Foi, matou ela, agora tá aí. Aí fica nessa indignação, né? O que
A gente vai esperar agora da justiça, né? Espera que pegue pelo menos a pena máxima. Pois é, muito trágico, muito violento. A gente tem mais alguns dados desse panorama que o Anuário de Violência da Segurança Pública traça para a gente. Todos os anos sai esse anuário. Esse aqui mostra as 10 cidades mais violentas do país. Veja só, são todas no Nordeste. A primeira é Maranguape, no Ceará. Depois tem Bahia, nas próximas 3 colocações. Depois a gente tem mais 2 cidades em Pernambuco. Voltamos para Bahia, Ceará e Bahia. Então veja como a taxa de mortes violentas por 100 mil habitantes, quase 80 mortes a cada 100 mil habitantes. Isso é altíssimo, né? Se você pegar os índices considerados um pouco mais satisfatórios pela ONU, é algo em torno de 10. Ceará, 80. Vamos para a próxima tela, por favor, que mostra a letalidade policial. Então, é a violência vista de diversos ângulos mesmo, é um raio-x, um grande panorama. Olha só, 6.243 mortes provocadas por intervenção policial, 14% total de mortes violentas. De todas as mortes violentas, 14% são nessas altercações com a polícia, a polícia que mata. A polícia mais letal está no Amapá, depois na Bahia, depois no Pará. Olha, 17 mortes por 100 mil habitantes no Amapá, um índice altíssimo. Agora, os estados em que houve maior alta, maior subida, acréscimo da letalidade policial entre 2023 e 2024. São Paulo subiu quase 61%. E a gente mostrou isso em diversas ações violentas, mostramos quase todos os dias da polícia. Os números corroboram essa visão. Em Minas Gerais, alta de 45%. E, por último, a nossa tela derradeira, também mostrando esse raio-x de violência, uma coisa que a população sente de perto, sente na pele, roubos e furtos de celular. Mas, pelo menos aqui, houve queda. Os números são altos, ainda são, mas houve uma queda de 3% em 2024. Roubos, 79% acontecem em vias públicas. Cuidado, quase 30% quinta e sexta-feira. Horário de maior incidência, 6 e 8 da manhã e depois entre 19 e 20 horas. Cidades com as maiores taxas, primeiro São Luís no Maranhão, depois Belém do Pará, São Paulo em terceiro lugar e Salvador, na Bahia, em quarto. É isso, minha gente. Ai, chegou aquela horinha da gente navegar nesse jornal. A 52ª edição da Semana Internacional de Vela de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, está na reta final. E direto da capital da vela está Carol Niquerito, que conta pra gente como foi essa quinta-feira. E aí, Carol, deu regata ou não deu? Oi, Amanda, boa noite para você, boa noite para quem está ligado com a gente no Rede TV News. Deu regata, sim, foram 2 regatas por falta de uma. Na classificação acumulada geral, o barco Crioula, né? A gente já falou do Crioula aqui no Rede TV News, segue aí se dando bem. Olha, Amanda, eu tenho um outro destaque para hoje, né? Eu queria aí destacar para vocês que aqui em Ilhabela, nessa época do ano, julho, né, inverno, bem diferente de outras cidades litorâneas. Por aqui, Amanda, não existe baixa temporada. Você acredita nisso? Os comerciantes locais aqui agradecem, né, as visitas aqui nessa época do ano, muito por conta da Semana Internacional de Vela de Ilhabela. Só para você ter uma ideia, no ano passado, a Semana Internacional de Vela injetou aqui na economia local cerca de 45 milhões de reais. Os comerciantes estão felizes e agradecem. Eu conversei com eles aqui no centro de Ilhabela e conto essa história para vocês agora. Por aqui não existe baixa temporada no inverno. Os comerciantes locais sabem bem disso. Não tem baixa, a gente queria mais meses assim, porque movimenta bastante mesmo e assim, a cidade fica bonita, é um público bonito, é bem movimentado. A Semana Internacional de Vela é uma vitrine para Ilhabela. Nesta época do ano, a cidade com mais de 40 mil habitantes recebe cerca de 100 mil visitantes. É um período que promove o turismo local, fortalece o comércio e gera novas oportunidades. A Dijane, dona de um restaurante no centro de Ilhabela, contratou mão de obra a mais para dar conta da demanda de clientes nesta época do ano. Sim, para dar uma experiência perfeita, né, são 3 meses de antecedência. Buscar parceiros, contratar, capacitar
e são assim 50% a mais de freelancers para este dia, por exemplo. Segundo o levantamento da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, em parceria com o Observatório de Turismo de Ilhabela, a última edição da Semana Internacional de Vela injetou cerca de 45 milhões de reais na economia local. Mas não pense você que os preços ficam abusivos neste período, viu? A cidade fica acessível para todo mundo. A gente aconselha de que justamente que não haja essa inflação por conta do período, né? Ilhabela é uma cidade turística, então a gente já tem essas questões de valores e tudo mais, mas assim, a orientação é que a gente não use o período como um período abusivo. A Semana Internacional de Vela de Ilhabela vai até o dia 26 de julho. E a cobertura completa na TV aberta você confere no Rede TV News e também no Leitura Dinâmica. E olha que eu quero te fazer um convite. Daqui a pouquinho, Remo e Avaí se enfrentam pela Série B. Napoleão de Almeida, Ana Paula Oliveira e Marcos Assunção comandam a transmissão de logo mais com reportagem de Henrique Bezerra. É a partir das 9h30 da noite, combinado? Espero você. E o Rede TV News fica por aqui. A gente se vê amanhã, 7h55 da noite. Uma ótima noite e até lá.